Olá, amigo advogado, advogada e acadêmicos. Antes de dar início à nossa aula, vim aqui lembrar os senhores e trazer uma notícia. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o ícone de notificações? Ainda não? Então faça agora, antes do começo da aula. Se inscreva no canal, ative o ícone de notificações, para que os senhores tenham sempre notícias atualizadas do nosso canal, bem como novas videoaulas que serão postadas. Além disso, também se inscreva no nosso canal do Facebook e nos siga no Instagram. Boa aula! Agora foi excluído, quem foi excluído é porque não fez o login pelo Classroom, tá? Então não está no e-mail institucional. Então o que precisa fazer? Primeira coisa, precisa logar com o e-mail institucional. Então se você olhar para a tela, ó, tá vendo aqui, nesse cantinho em cima, você vai clicar e vai adicionar a conta, tá? Quando você clica em adicionar a conta, você vai digitar o nome e o e-mail, tá? Então você vai digitar o e-mail, então vai aparecer essa tela para vocês aqui, ó, do e-mail institucional. Então vocês têm que digitar o e-mail institucional, que é o nome, sobrenome, @saojudas.br. Assim que você digitar o e-mail institucional, aí você vai digitar a senha para estar acessando, para estar logado com o e-mail institucional. Tá? Então aqui você digita o e-mail, né? O meu, no caso, é esse aqui, vocês já sabem, saojudas.br, tá? Eu não vou clicar no seguinte, porque eu já estou logado. E aí você clica em seguinte, e aí você vai aparecer a sua senha. Quando aparecer a senha, você digita a senha e vai estar logado, tá? Como é que eu sei que eu estou logado? Porque vai aparecer aqui, ó, no caso aqui está minha foto já, mas vai aparecer ou uma foto que você já cadastrou, se você não cadastrou, a primeira letra do seu nome, né? A, B, né? Eu vejo aqui a maioria não pôs foto ainda, então você percebe que a letra inicial do nome, tá? Então você vai, verifica se você já tem essa letra inicial para estar acessando o nosso Classroom. Você está logado? Vamos acessar a sala de aula. Você vai clicar aqui em Google App, vai procurar onde está a sala de aula, Classroom, e vai entrar na sala de aula. Tudo bem? Aí quando você entrar, você vai procurar a turma de vocês, que é essa turma aqui que eu estou colocando aqui embaixo, ó, Direito Civil 1, tá? Universidade de São Judas 2020/1, DIR 1BN Santa Amaro, ok? Aí você vai clicar nela e vamos entrar agora na turma, ó lá. Aqui está toda a turma, tá bom? Acessando a turma, vai aparecer daqui a pouquinho a atividade que eu vou estar liberando para a gente estar fazendo junto. Por isso que eu estou pedindo para vocês agora, enquanto a gente aguarda mais alunos entrarem, quem já puder acessar a nossa sala de aula do Classroom, para poder acessar essa página, porque aqui, daqui a pouquinho, eu vou liberar o link para a gente fazer a atividade todo mundo junto. Tá bom? Então, tenta aí, quem puder acessar, tá? Quem não acessou ainda, tenta ver se consegue acessar agora, para a gente conseguir desenvolver essa atividade todo mundo junto. Apenas para a gente ter um feedback. Quem aqui não conseguiu acessar a nossa sala de aula do Classroom? Então, coloca um não aqui no chat, porque eu vou verificar se você está na minha turma de alunos, que eu consigo verificar aqui os alunos que eu tenho matriculados na minha matéria, tá? Então, eu queria que vocês verificassem quem não conseguiu acessar, tudo bem? Quem está aparecendo aqui apenas o primeiro nome, possivelmente não está logando com o da instituição, deve estar logando com outro e-mail e não da instituição. Então, dá uma olhada aqui, quem não conseguiu logar,
quem não está acessando o Classroom, para eu poder confirmar aqui com vocês, tá? Quem conseguiu logar e não consegue acessar a sala de aula, eu vou colocar de novo o código aqui no chat. É só você clicar no código e pedir a inclusão. Aonde você vai clicar no código? Quando você aparece aqui todas as turmas suas, aqui em cima aparece, ó, criar ou participar de uma turma. Você vai clicar, ó, participar de uma turma. Você vai digitar esse código aqui da turma para poder participar dessa aula. Eu vou receber uma mensagem que alguém quer entrar nessa turma, e aí eu vou estar autorizando a pessoa a entrar nessa turma, tá? Então, quem não tem ainda a turma dentro da sala de aula, está logado, acessou o Classroom, mas não tem a turma na sala de aula, tá aí o código da turma para você incluir, tá bom? Então, dá uma olhada aí e perguntando novamente. Responde para mim no chat quem não consegue acessar a nossa turma de Direito Civil 1. Ninguém respondeu nada, então acho que todos vocês estão logados aqui na nossa matéria para poder ativar a atividade. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos entrar na turma de novo, tá? E aí nós vamos entrar na atividade. Tudo bem? Então vou estar liberando a atividade agora, para a gente estar realizando ela. Pronto. Se você for no mural, já aparece aqui, ó, atividade pré-prova D1, tá? Dá uma atualizada no site de vocês, ó, clica aqui em atividades, depois volta para o mural, ou nas próprias atividades também já aparece ela para vocês logo no início aqui em cima, tá? Então vocês conseguem acessar. Nós vamos fazer passo a passo, tá? Então não fica adiantando muita coisa, para todo mundo poder acompanhar junto, tá? Então via mural aparece já aqui, ó, que eu criei uma atividade, ou se você clicar em atividade, já vai aparecer logo em cima a atividade aqui para vocês. Alguém aqui não conseguiu ver essa atividade ainda? Só responde quem não conseguiu. Porque, teoricamente, se todos estão acessando o Classroom, todos estão acessando a sala de aula, todos estão vendo essa atividade. Ok? Então, ninguém está respondendo aqui, então quer dizer que todos estão vendo essa atividade. Então, vamos clicar nela, e aqui está o formulário que nós vamos preencher. Atividade pré-avaliação D1. Tudo bem? Podem clicar nessa atividade que vai abrir outra janela. Tá? Abrindo a janela, vocês vão verificar essa informação aqui, ó. Atividade de fixação do conteúdo, respondendo em conjunto algumas questões da OAB. Não é uma atividade que compõe a nota D1, tá? É só uma atividade nossa de fixação. Seu endereço de e-mail, confere se o seu endereço aparece aqui em cima, tá? Porque vocês vão me devolver isso e vocês vão receber também um comunicado que vocês fizeram essa atividade nesse e-mail da São Judas. E vamos completar os dados agora. Então, vamos completar junto. Nome do aluno. Então, escreve o nome do aluno, tá? E o número do RA de vocês. Então, pega aí e digita o número do registro acadêmico de vocês, tá? Nome completo e o registro acadêmico de vocês. O meu vai ser um número fictício, mas vocês digitam o número de vocês. Todo mundo está acompanhando aqui? Agora eu vou querer um sim. Isso, ok. Ótimo. Então, todos vocês, eu estou entendendo que estão acessando o Classroom
estão acessando esse formulário e estão me acompanhando aqui no preenchimento, ok? Essa é a primeira parte da atividade, a identificação, tá? Pode ver aqui, ó, a aba identificação. Agora nós vamos partir para a próxima aba, que vai ser as questões já. São 2 páginas de questões. Fica tranquilo, tá? É porque são só a distribuição das questões. Tá? Então vamos clicar em próximo, ó, página 1 de 3. Vamos clicar em próximo, para a gente começar as nossas questões, tá? Então já que tem aqui, ó, atividade pré-avaliação, aba de perguntas. Então vamos começar agora as perguntas. Essa aba de perguntas, tá? São todas questões tiradas do exame da ordem. Então, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil foi feita essas perguntas. Então, como é que nós vamos desenvolver? Eu vou ler a pergunta com vocês, vou dar um tempo para vocês poderem pensar, responderem a questão, e depois eu vou responder junto com vocês e vocês vão conferir se vocês acertaram ou não, tá? Então, vamos lá para a primeira questão nossa. Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é de se tornar professora de história e, por isso, decidiu criar um canal em uma plataforma online, da qual publica vídeo com aulas por ela própria elaboradas com conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores, que começaram a procurar a jovem, propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na faculdade de História, se conseguir firmar algum desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver qual é a alternativa correta, tá? Vocês vão verificar as 4 alternativas que nós temos aqui e vão assinalar uma delas como correta, tá? Não vai passando para as próximas questões, porque tem questão mais embaixo aqui. Vamos ficar nessa primeiro, para depois a gente dar prosseguimento, para a gente completar a nossa atividade, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês pensarem aqui nas respostas que vocês acham que é correta, e aí você clica e a gente daqui a pouco vai debater sobre isso, tá bom? Então vou dar uns 10 minutos para vocês, pode fazer. Larissa, ok também. Então, vamos corrigir a questão 1, então, agora para a gente, tá? Bom, de novo, vou ler novamente, tá? Márcia, adolescente de 17 anos, demonstrou maturidade muito superior. Seu maior objetivo é se tornar-se professora. Então, ela abriu um canal e o canal tá... E ela estava postando aulas sobre história. O canal tornou-se um sucesso, atraiu bastante seguidores e ela despertou interesse em alguns patrocinadores que começaram a procurar ela para firmar contrato de publicidade. Então ela, verificando que isso poderia custear a faculdade dela, tem interesse em firmar esses contratos. E seus pais, visualizando isso, resolvem emancipá-la. Então vamos ver a questão correta. Se os pais quiserem emancipar, primeiro, depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição que adolescente tem na internet. Então, para você emancipar os pais, emancipar seu filho, que é menor de idade, e detalhe, vamos ver o requisito objetivo, olha lá, Márcia, adolescente com 17 anos. Então, a emancipação é entre os 16 a 18 anos, certo? Então, vamos ver. Depende de homologação judicial? Então, os pais, quando querem emancipar seus filhos, precisam pedir para o juiz que ele concorde, que ele precisa instaurar um processo para fazer isso? Né? Então, a resposta 1, essa resposta 1, alternativa 1, né? Ela está errada. Por quê? Porque lá no nosso artigo 5º, inciso 1º, está lá exatamente o item da emancipação dos pais, né? Onde está escrito no inciso 1.
né? Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Então, aqui nós estamos dizendo, se é os pais, não precisa de homologação judicial. Então, essa primeira aqui não está correta. Vamos ver a segunda. Não ter requisito formal específico, podendo ser concedida por instrumento particular. Né? Então, lá nós vimos o inciso primeiro, continua, né, o artigo 5º, inciso primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público. Então, ele tem formalidade, sim. Precisa ser feito através de registro público. Né? Então, você vai fazer a emancipação através de instrumento público e vai levar para registro, junto ao registro de nascimento da criança. Tá bom? Então, a gente tem também que a questão, a alternativa 2, né, está errada. A 3, deve necessariamente ser levada a registro no cartório competente do registro civil das pessoas naturais. Acabei de falar isso na anterior. Você precisa registrar dentro do registro de nascimento, que é no cartório de pessoas naturais. Então, essa aqui é a correta. Você vai clicar nela, porque ela é a correta. E a 4? A 4 está errada? Olha lá, é nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria, o que ainda não aconteceu. A economia própria, nós vimos lá, é no caso de emancipação legal, né? Então você vai emancipar a pessoa legalmente, ou seja, automaticamente, quando ela adquire um estabelecimento civil ou comercial, ou ela tem uma relação de emprego, lembra? Ou ela, menor de 16 anos, né, tenha também economia própria. Tá? Então ela não é nula, porque aqui é ato voluntário. Os pais querem emancipar ela. Tá? Se fosse emancipação legal, aí a gente falaria, mas não que é nulo, né? Que uma das formas de emancipação legal é quando o menor tem economia própria, tá bom? Então aqui essa outra alternativa também está errada porque não é nulo, né? É um ato dos pais, então é uma emancipação voluntária. Então essa emancipação que os pais querem fazer, ela tem validade, desde que seja feita por instrumento público e desde que seja levada a registro no cartório de pessoas naturais. Então, no caso, essa terceira hipótese da resposta é a afirmativa correta. Alguém não conseguiu encontrar essa resposta, clicou em outra resposta e quer que eu tire alguma dúvida sobre isso? Larissa, esse instrumento público ele é feito também no cartório, tá? Então, o cartório de notas é ele que faz esse instrumento público, tá? Então, é feita uma escritura pública de emancipação, tá? Na aula eu comentei com vocês isso, onde você vai no cartório, os dois têm que ir, não pode ser só um deles, né? O inciso primeiro coloca que tem que ser os dois, sendo um na ausência do outro, ou seja, o outro não é vivo, então ele não existe mais personalidade jurídica do outro pai ou da outra mãe, né, no caso, e então ele pode fazer sozinho, mas ele faz isso por instrumento público no cartório, tá? No cartório de notas, que é o cartório competente para emitir essa escritura pública de emancipação, tá? Normalmente, cartório de pessoas, a grande maioria também é cartório de notas, tá? Então é tudo um cartório só, você faz a emancipação no cartório e automaticamente você já solicita que eles façam o registro no registro de nascimento da criança, né, do menor, que agora vai ser emancipado, vai ser capaz. Ele ainda é menor de idade, né, ele ainda tem menos de 18 anos, mas ele já é capaz para a vida civil. Tudo bem? Alguém aqui não conseguiu encontrar essa resposta? Tem alguma dúvida sobre essa pergunta e sobre essa resposta?
Se for muito grande o texto, pode abrir o microfone e fazer a pergunta por áudio também, tá? Então, fica à vontade. Olha lá, ninguém falou nada, então eu acredito que essa questão está tranquila para vocês, tá? Vamos partir para a próxima, então, nossa. Gumercindo, 67 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingisse a sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de sua enfermidade, conseguiu evadir-se da casa onde residia. A despeito dos esforços de suas famílias, ele nunca foi encontrado, e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Analise a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens de Gumercindo, ou seja, transmitir essa propriedade para eles, tá bom? Então aqui é uma questão onde vocês vão analisar como é que fica a situação civil do Gumercindo. Ele desapareceu. Quando ele desapareceu, ele tinha 77 anos, e desde quando ele desapareceu com 77 anos, eles já estão aguardando 9 anos que ele está desaparecido. Né? Já está apontado que com 77 anos ele desapareceu e já se passaram 9 anos, tá? E aí vocês vão falar para a gente o que vai ser feito. Né? Então, analise as alternativas aqui agora e mesma sistemática. Em 10 minutos eu volto, né? Na verdade, eu estou aqui e daqui a 10 minutos a gente responde essa questão. Tá bom? Pode responder. Ok, pelo visto todos conseguiram responder. Então vamos responder essa outra questão. Não, infelizmente eu não tenho como aproximar mais a tela, Larissa. É essa tela que, né, que é aberto aqui no Chrome. Deixa eu ver se tem zoom aqui. Pronto, ó. Então vamos aumentar o zoom aqui para vocês, tá? Então vamos acompanhar agora. Ficou bom aí, Larissa, agora? Tá? A única coisa, Larissa, é que você vai estar acompanhando, tá? Eu vou tentar deixar ela aberta para você também estar respondendo na nossa dinâmica, tá? Então vamos lá. Então, de novo, Gumercindo, 77 anos, sofre de mal de Alzheimer, mas ele não atinge a capacidade física dele, apenas a memória. E numa distração do enfermeiro, ele conseguiu sair da residência. A família tentou localizar ele, e depois de passado 9 anos que ele desapareceu, os familiares estão encontrando dificuldades para administrar o patrimônio e querem perguntar para você o que eles podem fazer com relação aos bens de Gumercindo, tá? Primeira coisa, o que nós estamos tratando aqui nessa atividade, né? Nós estamos tratando do caso de ausência. Então, primeira coisa, tá? Nós não estamos pensando em morte presumida, eu estou pensando em ausência, lembra? Morte presumida, pessoa está em guerra e não voltou, a pessoa é prisioneira e não voltou. Aqui é ausência, a pessoa desapareceu, mas não quer dizer que ela morreu, tá bom? Então nós temos aqui o caso de ausência. Então vamos ver agora como é que fica. Primeira alternativa. Somente com a localização do corpo de Gumercindo será possível a decretação de sua morte e a transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. Né? A ausência mostra um instituto do direito que permite que quando a pessoa quando a pessoa desaparece, durante aquele período que ela está desaparecida, se faz um procedimento judicial para, numa primeira etapa, arrecadar os bens da pessoa que desapareceu. Dessa arrecadação, passado mais uma etapa, se vai buscar uma transmissão provisória, ou seja, vai se ver quem são os herdeiros de Gumercindo, ele não morreu,
mas já vamos dar andamento à transmissão dos bens para os herdeiros, mas ela ainda é provisória. Depois, aguarda-se mais um período e aí vai se verificar, vai se convalidar em sucessão definitiva, ou seja, definitivamente vai transmitir o patrimônio para os herdeiros, ficando a possibilidade de ainda no prazo de 10 anos ele voltar e desses 10 anos, quando voltar, apenas indenizar o patrimônio. Tá? Essa é a nossa, rapidinho, regra da sucessão, tá? Então, a primeira alternativa está errada, porque não é somente com a morte, seja a morte real ou morte presumida, que se transmite a propriedade para os herdeiros. A ausência também se permite transmitir a propriedade para os herdeiros, tá? Então, a questão 1, a afirmação 1 está errada. A afirmação 2, eles podem requerer a declaração de ausência com a nomeação de curador dos bens e, após um ano, a sucessão provisória. A sucessão definitiva com a transferência da propriedade dos bens só poderá ocorrer depois de 10 anos de passada em julgado a sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória. Veja, essa informação ela é verdadeira, mas para o nosso caso ela não é correta. Ele transcreveu, que nem eu trouxe para vocês, a questão sobre a declaração de ausência, como é que é o procedimento, nomeia-se curador, arrecada-se o bem, após um ano, abre-se a sucessão provisória, e aí a sucessão definitiva depois de 10 anos. Está perfeito a redação, mas para o nosso caso, essa informação está errada. Por que ela está errada? Por causa da idade do Gumersindo. Como ele tem 77 anos de idade e já se passaram 9 anos, 77 mais 9, 86 anos. E aí nós temos o disposto lá no nosso código que quando a pessoa desaparece e ela tem mais de 80 anos, você já pode requerer direto a sucessão definitiva. Você não precisa passar pela arrecadação e pela sucessão provisória. Você vai direto para ela se ela tem mais de 80 anos e mais de 5 anos que ela não deu notícia. Então, Gumersindo tem mais de 80 anos? Tem. Gumersindo já está há mais de 5 anos sem notícia? Sim. Então, eu preencho o requisito do artigo 38 do Código Civil e já vou requerer direto a sucessão definitiva do ausente. Tudo bem? Então, essa questão, a terceira informação é a correta, tá? Vamos ver a quarta. Eles devem requerer que seja declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, pois ele se encontra desaparecido há mais de 2 anos, abrindo-se assim a sucessão. Está errado, porque a ausência não é morte presumida. Se a gente for lá para a morte presumida, nós vamos ter as exposições que fala para a gente quando que acontece a morte presumida da pessoa natural. Tá? Então, não é o caso nosso de morte presumida, porque essa pessoa não extinguiu a personalidade dela, tá? O que é morte presumida? Você vai lá no artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem esteja em perigo de vida, não é o caso do Gumecindo. E 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, ou seja, na guerra, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, não é morte presumida, é declaração de ausência. E aí, no caso, por ele ter mais de 80 anos, porque você foi consultado 9 anos depois que ele desapareceu. E ele tinha 77 anos quando ele evadiu-se da casa, tá bom? Então, a resposta certa aqui nossa é essa terceira alternativa, que está no artigo 38 do Código Civil. Ok? Quem não conseguiu chegar nessa resposta e quiser que eu esclareça, pode me fazer a pergunta no chat ou pode me fazer também via o microfone.
colega está pedindo aqui. Ok. Perfeito. Então, Larissa já conseguiu acessar o formulário, maravilha. Vou voltar o zoom da tela para como estava, para a gente acompanhar. Obrigado, Larissa. Então, vamos lá. Tudo bem? Aliás, a Larissa, até adiantando, já que ela posicionou isso para a gente, quem tem dificuldade também, talvez o Android tenha esses problemas, seria importante na próxima atividade, né, que você pode vir fazer, que amanhã nós vamos ter outra, já se socorre do notebook, se puder, tá? Mesmo não tendo câmera o notebook, porque a gente não precisa de vídeo, a gente só precisa de áudio, né? E até de áudio não precisaria tanto, você pode ter o chat para conversar comigo se precisar na atividade, tá? Então, depois, aproveitando a dica da Larissa, quem tiver dificuldade, tenta acessar pelo notebook, eu acho que pode ser mais fácil, tá? Ok, senhores, então, questão 2. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não conseguiu chegar nessa resposta? Pois não, Jaqueline? Pode fazer a pergunta. Se você quiser pelo microfone, se ela for muito grande, não tem problema. Pode acessar pelo microfone. Ok. O senhor está me ouvindo? Estou, pode falar. Tá. De começo, eu achei que seria a última opção, porque eu li no artigo 7 e já fui e joguei no Google na questão da pessoa sumir. Aí apareceu esse artigo. Só que Uhum. quando o senhor entrou, o senhor já falou assim que teria que ser presumida. Onde no texto em si o senhor já chegou com esse, sei lá, com o fixo que seria, no caso, a Ausência. antepenúltima, isso, de Então, ausência. porque se você for lá no artigo 7º, já que você jogou lá o sumido e você procurou no artigo 7º, o artigo 7º ele coloca realmente, né, ele fala para nós, ó, a morte presumida sem declaração de ausência, em duas hipóteses. A primeira, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Isso. Então, a nossa pergunta não está perigo de vida. Ele tem Alzheimer, mas não tem perigo de vida. E a 2, que poderia gerar conflito nessa última com você, ela fala lá no inciso 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, o inciso 2, ele trabalha exatamente quando alguém vai a serviço do exército em uma situação de guerra, ou numa situação, campanha, né, para uma finalidade de ajudar um outro país, né, numa situação que ele enfrenta um perigo de contágio, que nem está acontecendo com a gente agora, e a pessoa não volta 2 anos após esse período. Né? Então, se ele não voltou, aí você poderia falar de morte presumida. Então, veja que a pergunta ela não traz nenhuma das hipóteses do artigo 7º, inciso 1 e 2, tá? Tá. Então, não é morte presumida, então seria ausência. E aí, na ausência, a gente vai trabalhar. Contar todos os prazos, arrecadação, nomeação de curador, sucessão provisória, pela idade dele, como é 77 anos e já se passaram mais 9, então os familiares te procuraram com ele tendo 86 anos. E aí, no caso, você vai fazer a alternativa, né? Desculpa que eu cliquei errado, que já vai requerer a sucessão definitiva direto, não precisa da provisória, porque ele já tem mais de 80 anos e mais de 5 anos da última notícia do paradeiro dele. Tudo bem, Tá. Jaqueline? Tudo sim, eu acho que eu interpretei errado o parágrafo único, porque no caso ele fala sobre esgotar todas as buscas. No caso, eles não falam de busca, porque decorreu 9 anos, e aí por isso que eles decidiram ir atrás dos bens. Né, então, mas ó, se você pegar, aí é uma questão, não sei se você estava na primeira aula minha, quando a gente iniciou o curso, a hermenêutica e estrutura das normas jurídicas, tá? Quando Uhum. você pega esse parágrafo único, ele está fazendo menção aos incisos 1 e 2. Então, ele não abre a possibilidade de declaração de morte presumida quando é esgotado as buscas e averiguações. Quando é esgotada, e até o próprio parágrafo único coloca, nestes casos, nos casos do inciso 1 e do inciso 2, que não é o nosso caso. Ah, ok. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Imagina, estamos aqui. Bom,
Tirando a Jaqueline, que já sanamos a dúvida, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, o porquê? Pode falar. Eu cliquei, que nem a Jaqueline colocou agora, que ela pensou que era a última, porque ela leu o parágrafo único, e a gente lê o dispositivo juntos e vamos interpretá-lo juntos, porque essa é a nossa atividade hoje. É a gente aprimorar a leitura dos artigos, como que o legislador interpretou eles, como nós temos que interpretar eles de acordo com a situação, tá? Então, quem eventualmente errou e quiser perguntar, porque eu entendi dessa forma e eu esclarecer essa dúvida, fica à vontade, me chama no chat ou abre o microfone, tá? Então, eu vou abrir de novo aqui. Alguém quer fazer alguma colocação nessa pergunta, alguma dúvida que queira sanar? Ok, então não temos mais pessoal com dúvida. Vamos partir para a terceira questão. Terceira questão nossa, ligado com bens, tá? Então vamos agora ver os bens. Nossa última aula. Os vitrais do Mercado Municipal de São Paulo, durante a reforma feita em 2004, foram retirados para limpeza e restauração da pintura. Considerando a hipótese e as regras sobre bens jurídicos, assinale a afirmativa correta. Tá? Então, vamos ver a afirmativa correta agora sobre a questão dos bens, aqui no caso dos vitrais, tá? Então, eu vou dar para vocês aí de novo mais 10 minutos para vocês estarem respondendo, pesquisando, vendo como fazem. Eu vou até aproveitar o que a Jaqueline trouxe aqui na pergunta dela, né? Que como vocês estão através da internet, é muito mais rápido vocês verificarem as informações através do Google, mas eu acharia interessante, se vocês puderem, e quem tiver, acesse o material meu, né, lá, os slides, quem puder, ou abra o código para verificar isso, tá? E aí, conforme você for vendo as alternativas, busca no código se você acha alguma disposição sobre isso daí, tá bom? E se for possível, não pesquisa tanto no Google, né? Porque às vezes, primeiro que pode ter uma informação errada, não sei, e segundo que às vezes pode gerar uma interpretação ou alguma informação distorcida, né? Pelo menos a gente aqui estaríamos tratando de uma forma um pouco mais calma e auxiliando vocês a manusear o código, tá? Então, vamos lá, eu vou dar uns 10 minutos para vocês, 20 se for o caso, tá? E aí a gente já responde essa questão 3. Vamos lá? Então, ok. Então, vamos responder aqui. O pessoal já está me dando um ok para a gente responder, tá? Então, ninguém precisa de tempo para responder essa questão. Então, vamos lá. Bom, voltando. Os vitrais do Mercado Municipal de São Paulo, durante uma reforma feita em 2004, foram retirados para limpeza e restauração da pintura. Considerando a hipótese e as regras sobre bens jurídicos, assinale a afirmativa correta. Então, vamos ver a primeira. Os vitrais, quando separados do prédio do Mercado Municipal durante as obras, são classificados como bens móveis? Aí você vai colocar, não. Eles não perdem o caráter de bens imóveis, porque eles estão temporariamente, provisoriamente separados. Tudo bem? Então veja que o enunciado fala para nós. Eles foram retirados para limpeza e restauração, tá? Então, enquanto eles são retirados provisoriamente para serem reempregados, ou seja, devolvidos, serem colocados de novo os vitrais, eles não perdem a característica de bens imóveis. Isso está lá no artigo 81, inciso 2 do Código Civil, tá? Então, essa primeira afirmação, ela está errada, porque os vitrais, enquanto separados do prédio do mercado municipal durante as obras, porque vão ser reempregados, são classificados como bens imóveis. Ok?
Então, a primeira resposta aqui está errada. Vamos ver a segunda. Os vitrais retirados na qualidade de material de demolição, considerando que o mercado municipal resolva descartar-se deles, serão considerados bens móveis. Então, aqui, veja que a nossa alternativa, ela está indicando para a gente uma informação a mais. Então, esses vitrais retirados na qualidade de material de demolição, onde o mercado municipal vai descartar, ou seja, ele é entulho, são considerados bens móveis? Sim, são considerados. Artigo 84 do Código. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de bens móveis. Adquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então, se os vitrais forem separados por uma questão de demolição, sem a ideia de ser reempregado, vão ser descartados. Eles são bens móveis. Artigo 84. Então, nossa resposta certa é a letra B, é a alternativa 2. Vamos ver se a outra vai estar correta também, tá? Ou errada e por quê? Os vitrais, terceira alternativa, os vitrais do mercado municipal, considerando que foram feitos por grandes artistas europeus, são classificados como bens fungíveis. O que são bens fungíveis? Né? Se a gente for pegar lá o nosso código, e a gente nem precisava desse conceito, mas bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outro. Artigo 85 do Código, tá? Se fosse infungível, podia considerar essa resposta até correta, porque é uma pintura, né? Uma pintura normalmente não pode ser substituída por outra, tá? Mas como aqui ele não falou e trouxe a classificação de fungíveis, bens fungíveis é aqueles que podem ser substituídos, tá? Então essa questão fica errada. E a última, os vitrais retirados para restauração, por sua natureza, são classificados como bens móveis. Essa alternativa, ela basicamente é igual à anterior, aqui a primeira. Os vitrais retirados para restauração, ou seja, para que seja restaurado e devolvido, reempregado, não perde a característica de bens imóveis, tá? Então, o mesmo fundamento da primeira alternativa aqui e da última, tá? É o mesmo fundamento, artigo 81, inciso 2 do Código Civil, tá? E a alternativa 3, ela é errada porque o artigo 85 fala que bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Tá? Então, a única alternativa correta é a segunda alternativa aqui. Por quê? Porque os bens móveis, os bens imóveis, né, os vitrais retirados, são bens imóveis, mas quando eles são um material de demolição e serão descartados, não vão ser reempregados, então eles têm a característica de bens móveis. Artigo 84 do Código Civil. Tá ok? Alguém aqui não conseguiu chegar nessa resposta e quer que esclareça alguma dúvida? Quer falar por que pensou na outra alternativa? Enfim, e aí não se conseguiu chegar nessa resposta, que é a segunda. Todo mundo ok? O pessoal está me confirmando aqui, Larissa, Bruna, Guilherme. Então, vocês assinalaram essa questão, a alternativa 2, ok? Então, ok. Então, nós fizemos aqui 3 questões já do nosso formulário, tá? Vou pedir para vocês, então, o cronograma nosso seria a gente dar um intervalo após terminar a terceira.
Só que a gente está um pouquinho adiantado, agora é 8h20. Então, eu vou perguntar para vocês se vocês querem que a gente antecipe o intervalo agora ou a gente pode continuar. Só temos mais 2 questões e depois a gente vai esclarecer algumas dúvidas também dessa atividade, da nossa atividade A1, né, e também sobre, eventualmente, a prova D1. Então, vamos continuar, o pessoal está pedindo. Então, olha lá, para vocês entenderem até o formulário nosso. Você respondeu as 3 questões, olha lá, próximo, porque a gente está na página 2 de 3. Então, vamos clicar em próximo e vamos para as próximas questões, tá? Então, temos mais 2 questões agora para a gente responder, que também não são complicadas. Eu acho que a gente consegue resolver esse probleminha agora, o nosso probleminha aqui. Então, vamos lá. 4ª questão. O Código Civil Pátrio estabelece regras sobre a personalidade das pessoas naturais, bem como regras inerentes à capacidade para a prática de atos da vida civil, pessoalmente ou até mesmo com a necessidade de assistência ou representação, conforme o caso. Sobre os institutos de personalidade e capacidade, assinale a afirmativa. Tá? Então tá misturado, personalidade e capacidade. Temos que entender os dois e vamos tentar responder os dois aqui. Então vamos começar logo do início, para nós verificarmos aqui uma questão, tá? A personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas a lei assegura, mas a lei não o põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro? Né? Então, como é que fica essa questão, né? Como é que nós vamos trabalhar ela? Você vai ter a natureza jurídica dispondo como? Como não põe a salvo, né? Então, como é que está disposto no Código Civil essa nossa expressão aqui, né? Como é que está disposto lá no Código essa disposição? Se a gente for lá no Código, no artigo 2º, eu tenho exatamente essa teoria nossa que fala do início da personalidade. A capacidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Tá ok? Então, se ela põe a salvo, nós temos aqui, então, senhores, uma questão que o nosso direito garante desde a personalidade do nascimento com vida, mas condiciona que a pessoa deve ter o quê? O nascituro tem também direitos desde que ele seja concebido, ou seja, no momento que ele foi concebido, eu tenho o nascituro, mas eu dependo que ele nasça com vida, tá? Então a primeira afirmação está errada, porque a lei não põe a salvo, não, põe sim, tá? Então a primeira questão está errada. 2. Somente os maiores de 18 anos possuem personalidade jurídica? Não, aqui não é personalidade, aqui é capacidade, ok? Então, nós estamos trabalhando com capacidade jurídica maior de 18 anos. Aqui, nossa é personalidade. Adquire-se a personalidade com o nascimento com vida, tá? Então, essa também está errada. 3. Somente as pessoas sem qualquer deformidade física ou mental possuem personalidade jurídica. Também não é a ideia, não é a nossa concepção de personalidade, né? Nasceu com vida, é um ser humano, logo, se você é um ser humano, você possui personalidade jurídica, porque você nasceu e respirou. Então, você adquiriu vida, ok? Então, essa questão, essa terceira alternativa também não está correta. A quarta alternativa, a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, essa aqui é a correta, porque é exatamente a redação do artigo 2º do Código. Tá? Então, a redação do artigo 2º do Código põe exatamente essa afirmação para nós,
de que nós vamos proteger o nascituro, mas a regra geral da personalidade jurídica é que a pessoa adquire ela a partir do nascimento com vida. Tudo bem? Essa é a nossa teoria mista e moderada, né? Então, essa nossa teoria mista e moderada garante para a gente que a pessoa, né, para ter essa personalidade, ela tenha o nascimento com vida e o nascituro também vai ter direitos. Então, nós temos aqui a personalidade formal, porque desde a concepção eu já tenho uma expectativa de direitos e proteção aos direitos da personalidade. Tá? Então, nós temos aqui duas figuras dentro da teoria mista ou teoria moderada. Tá? Então, ele depende do nascimento, mas em questão de personalidade, né, de direitos de personalidade, o nascituro também tem. Nós vimos lá o registro de óbito dele, nós vimos lá o direito ao sepultamento, né? Então, nós temos a teoria mista. Então, a resposta certa para essa questão é a quarta alternativa. Ok? Aqui eu pergunto para os senhores, conseguiram chegar nessa resposta? Alguém tem alguma dúvida? Aqui, basicamente, é o texto do artigo 2º do Código, tá? E conhecimento, obviamente, das nossas teorias que nós afirmamos logo no início do nosso curso do Código Civil, tá? Então, aqui, todo mundo tranquilo nessa questão? Ok. Então, vamos agora para a quarta questão, tá? Essa aqui, eu vou dar até um pouquinho mais de tempo, se vocês quiserem, porque eu gostaria que vocês acessassem o material, porque lá eu trouxe as teorias sobre a pessoa jurídica, tá? Então, aqui é um pouquinho até mais complicado, demandaria vocês darem uma lida lá nas teorias, e eu vou colocar até, posteriormente, na explicação, as teorias novamente aqui na nossa sala de aula, tá? Então, vamos começar. O conceito da pessoa jurídica pode ser entendido como conjunto de pessoas ou de bens arrecadados que adquire personalidade jurídica própria por uma ficção legal. Entre as teorias que procuram justificar a existência da pessoa jurídica, a adotada no Código Civil de 2002 é a teoria, aí você vai verificar se é da ficção, se é a teoria negativista, se é a teoria da realidade objetiva ou orgânica, ou da realidade das instituições jurídicas, tá? Então, quem quiser pegar lá o slide lá que nós falamos de pessoa jurídica, seria bacana, mas quem não quiser, e tiver algum rascunho, algum material, porque isso não está disposto, né, o nome das teorias, exatamente no código. Uma dessas teorias, a sua ideia, dispõe exatamente o texto do código, tá? Mas ela não é uma questão que está escrita no código, tá? Então dá uma olhada aí no material, se vocês quiserem, e eu vou dar aí um tempinho um pouquinho maior, uns 20 minutos, para vocês poderem responder essa questão, tá bom? Então vamos lá, podem responder. Todos já responderam, pelo visto, né? Ninguém aqui está pedindo mais um tempinho para pensar, para poder encontrar a resposta. Então vamos lá. E para a gente responder essa questão, vale a pena a gente abrir novamente a nossa aula sobre pessoa jurídica e as teorias, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês e vamos voltar para a nossa aula das teorias, tá? Então, nós vimos lá que é uma unidade de pessoas naturais que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica. Então, vamos ver essas teorias, tá? Primeira teoria nossa, teoria da ficção. Para essa teoria, a pessoa jurídica é uma ficção legal, ou seja, uma criação artificial da lei para exercer direitos patrimoniais e facilitar a função de certas atividades, pois só a pessoa natural é sujeita de direitos. Então, aqui a gente tem a crítica. A crítica a essa teoria é: se o Estado é uma pessoa jurídica, ele é uma ficção. O direito às normas que dele emana também seria. Por esse motivo, a teoria não é adotada.
tá? Porque a pessoa jurídica é sujeita de direitos, tá? Nós vimos até direitos à personalidade da pessoa jurídica, tá? Dano moral, etc. Depois eu vou ter a teoria da equiparação. Para essa teoria, a pessoa jurídica é um patrimônio equiparado do seu patrimônio jurídico a das pessoas naturais, ou seja, não há distinção. E aqui é onde é a crítica, porque ele eleva os bens da categoria de sujeitos de obrigações, confundindo com as pessoas com coisas. Então, aqui a gente confunde as pessoas naturais com a pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio da pessoa natural. Então, a gente acaba confundindo os institutos. Então, essa teoria da equiparação também não é a teoria adequada. Depois eu tenho a teoria da realidade objetiva ou orgânica, que junto às pessoas naturais, que são organismos físicos, existem as pessoas jurídicas, que são organismos sociais, com existências e vontades próprias, distintas dos seus membros, ou seja, das pessoas que compõem a pessoa jurídica, tendo por finalidade realizar um objeto social, um objetivo social. Olha lá, crítica dela. Se faz com essa teoria é que ela recai na ficção ao afirmar que a pessoa jurídica tem vontade própria, já que a vontade é peculiar ao ser humano e não ao ente coletivo. Então a doutrina critica essa teoria nossa no Brasil, porque para nós a pessoa jurídica não tem vontade própria. Ela faz aquilo que os seus membros determinam para atingir o objeto social dela, né, o objetivo sobre o qual ela foi constituída. E a última teoria, teoria da realidade das instituições jurídicas. Essa teoria admite um pouco de verdade das outras teorias, então, ou seja, ela faz uma análise daquilo que é favorável e traz para o nosso ordenamento. Como a personalidade humana deriva do direito, tanto que ele privou os seres humanos de ter a personalidade como os escravos, da mesma forma, pode conceder agrupamento de pessoas ou de bens que tenham por objetivo a realização de interesses humanos. Assim, verifica-se que o fato da ordem jurídica estatal outorgar personalidade jurídica tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica. Então, essa teoria é a teoria mais adequada no nosso ordenamento, porque ela está prevista no artigo 45 do Código Civil. Tá? Então, essa é a teoria mais adequada do nosso ordenamento. Então, vamos voltar agora para o nosso formulário e vamos ver. É a teoria da ficção? Não. É a teoria negativista que fala que não existe pessoa jurídica? Nós até comentamos sobre a questão do condomínio, se tem ou não personalidade jurídica, né? Da realidade objetiva ou orgânica? Também não. Então, o que o código adota para justificar a existência da pessoa jurídica é o da realidade das instituições jurídicas. Tá ok? Senhores, conseguiram chegar nessa alternativa? Alguém marcou outra alternativa e não entendeu, ou quer debater, ou quer fazer algum esclarecimento, quer que eu esclareça alguma coisa? Tá tudo bem nessas alternativas? Ok. Ó, a Thaís respondeu que tá ok. Como ninguém mencionou nada, então acho que tá todo mundo ok, né? Ok, o pessoal tá dizendo aqui, ótimo. Então, respondemos certos. Senhores, para a parte agora um pouquinho sobre a questão do formulário que vocês estão vendo, tá? Vocês verificam que tem aqui a opção voltar. Então, quando vocês estiverem fazendo qualquer atividade minha ou de outro professor, inclusive, que pode também fazer, vocês podem voltar para as outras páginas, tá? Ó, nós estávamos na 3 de 3, agora é a 2 de 3, tá vendo? Ó a barra de progressão, tá? Larissa já finalizou. Calma, Larissa, a gente não devia ter finalizado ainda, tá? Voltar. Você tem a identificação que nós fizemos, ok? Então, ó, página 1 de 3. Depois nós temos página 2 de 3. Depois nós temos página 3 de 3. Ok? Quando você clica em enviar,
aí você não pode mais mexer nas respostas. Então, caso a nossa prova D1 for feita virtualmente, a gente não sabe como é que vai ser a suspensão ainda das atividades presenciais, tá? Está prorrogado até o dia 24. Nossa prova é dia 27, então, teoricamente, a gente não poderíamos estar presentes, tá? Se a gente fizer a prova presencial, então, dia 27, normal, vamos imprimir a prova, vou entregar para vocês em sala de aula, tá? E vai ser a prova normal. Agora, se eles falarem que a nossa prova vai ser virtual, possivelmente ela vai ter esse formato. Então, eu só quero orientar vocês de como mexer nessa ferramenta do formulário, tá? Você pode voltar, veja que a resposta fica marcada ainda que você fez, tá bom? Aqui também fica marcada, tá? Ó, todas as respostas ficam marcadas se você quiser conferir as respostas antes de enviar. Porque depois que você enviar a resposta, você não pode mais mudar as alternativas, ok? É como se você já estivesse entregando a prova. Então, aqui, se a nossa prova for desse formato, enquanto você não enviar, você pode mudar a resposta, revisar, fazer o que você quiser. Depois que você enviar, você não pode mais, tá bom? Vamos clicar em enviar. Não esqueça de deixar o seu like e comentário sobre esse vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais.